Você sente que algo está errado dentro da sua casa, mas não consegue explicar exatamente o que, não é mesmo? Aquela paz que deveria existir simplesmente desapareceu e foi substituída por brigas sem sentido. Seus filhos estão mudando de um jeito que te assusta. Seu casamento esfriou sem motivo aparente. E você acorda todos os dias com um peso no peito que parece sugar toda a sua energia antes mesmo de começar o dia. Talvez você já tenha tentado resolver isso de todas as formas possíveis no mundo. Natural, conversou, tentou entender, buscou ajuda, mas nada funcionou porque o problema não é o que você pode ver, meu irmão, minha irmã. O problema está acontecendo numa dimensão que seus olhos naturais não enxergam, mas que seu espírito sente intensamente todos os dias. Há uma guerra espiritual acontecendo agora mesmo pela posse da sua família, pelos destinos dos seus filhos, pela paz que Deus planejou para sua casa. E você está no meio dessa batalha, muitas vezes sem nem saber como se defender ou a quem recorrer. Antes de continuar, se você reconheceu sua história no que acabei de falar, faça algo por você agora mesmo. Se inscreva neste canal e ative o sininho, porque diariamente eu trago mensagens ungidas que vão fortalecer sua fé e te ensinar a vencer essas batalhas espirituais. Deixe seu like para que esta palavra alcance mais famílias que estão sofrendo como você. E nos comentários escreva apenas Amém, se você crê que Deus vai restaurar sua casa, porque seu testemunho pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler para não desistir hoje. E se você conhece alguém que está passando por guerra familiar, compartilhe agora este vídeo, não espere até o final. Faça isso agora, porque talvez essa pessoa esteja vivendo o último dia de esperança e Deus quer usar você como instrumento de salvação na vida dela. Mas não foi por acaso que você chegou até esta mensagem neste momento exato, porque o Espírito Santo sabe que você está desesperado procurando respostas, sabe que você está cansado de ver sua família sendo destruída, enquanto se sente impotente para fazer alguma coisa que realmente funcione. O que vou compartilhar com você agora tem o poder de mudar completamente essa situação e trazer de volta a paz que foi roubada da sua casa, através de algo que poucos cristãos conhecem verdadeiramente: o poder da intercessão celestial através de São Miguel Arcanjo, aquele guerreiro de luz que o próprio Deus designou para lutar pelas famílias que se consagram a ele. E hoje você vai descobrir como ativar essa proteção divina, que pode transformar totalmente o destino da sua casa. Você precisa entender algo profundo que poucos compreendem e que vai mudar a forma como você ora pela sua casa. Quando Deus criou a ordem celestial, Ele estabeleceu hierarquias espirituais e designou anjos específicos para missões específicas. E São Miguel Arcanjo não é um anjo qualquer, filho e filha do Deus Altíssimo. Ele é o príncipe das milícias celestiais, aquele que lidera os exércitos do Senhor contra as trevas, aquele cujo nome em hebraico significa quem é como Deus. Uma declaração de guerra contra o orgulho de Lúcifer e suas hostes, que ousaram se exaltar contra o trono do Altíssimo. No livro de Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9, a palavra nos revela uma cena onde houve batalha no céu, e Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. E o dragão e seus anjos foram lançados fora. Esse grande dragão, que é a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo, foi lançado na terra e seus anjos com ele. E isso não é uma história bonita. Isto é uma realidade espiritual ativa, que continua acontecendo agora mesmo, enquanto você respira, enquanto seus filhos dormem, enquanto sua família vive sem saber que há uma guerra pela posse das almas que habitam sua residência. O que você está sentindo no peito agora é o Espírito Santo confirmando a verdade.
porque talvez pela primeira vez alguém está te explicando que sua casa não é apenas um espaço físico, ela é um território espiritual que precisa ser conquistado através da oração constante, da consagração diária, da invocação dos poderes celestiais que Deus disponibilizou, mas que muitos cristãos ignoram por falta de conhecimento ou por teologia incompleta que os priva de usar as armas do arsenal divino. Quando você clama por São Miguel Arcanjo, você não está apenas recitando palavras. Você está ativando uma aliança celestial onde esse príncipe angelical recebe a autorização do trono de Deus para intervir nas circunstâncias da sua vida, para lutar pelos seus filhos, para cercar sua família com um escudo impenetrável de proteção divina que nenhuma flecha do maligno conseguirá atravessar, porque está selado com o poder que vem do próprio Cristo ressuscitado, que venceu a morte, o inferno e as potestades das trevas. Pare um instante e olhe para dentro da sua casa com olhos espirituais, não apenas com os olhos naturais que veem móveis, mas com a visão que o Espírito Santo quer te dar agora sobre o que realmente está acontecendo nos lugares invisíveis da sua residência. E talvez você comece a entender por que seu filho, que era dócil, de repente se tornou rebelde, porque seu casamento que tinha amor agora parece frio, porque a paz foi substituída por brigas constantes, ansiedade, medos que atacam durante a noite quando todos deveriam estar descansando, mas estão sendo atormentados por pesadelos, insônia, opressões que roubam o sono. O Espírito Santo me revelou algo profundo enquanto eu orava sobre esta mensagem. O inimigo tem uma estratégia específica contra famílias que ele identifica como ameaças ao seu reino. Famílias que têm potencial para criar filhos que vão pregar o Evangelho, que vão libertar cativos, que vão destruir fortalezas e expandir o reino de Deus. Então ele ataca desde cedo, planta discórdia, traz doenças, cria crises financeiras, tudo para destruir a estrutura familiar antes que cumpra o propósito eterno que Deus planejou. Mas espere, há algo que você precisa saber e que vai mudar tudo. Você não está sozinho nesta batalha. Seu coração acelerado reconhece esta verdade, porque o Espírito está testemunhando dentro de você que há ajuda disponível, há poder disponível, há vitória garantida para aqueles que aprendem a guerrear espiritualmente da maneira correta, invocando não apenas o nome de Jesus, que é o nome acima de todo nome, diante do qual todo joelho se dobra nos céus, na terra e debaixo da terra, como Paulo escreve em Filipenses capítulo 2. Mas também acionando a milícia celestial, que foi criada para servir aos herdeiros da salvação, conforme Hebreus, capítulo 1, versículo 14, nos ensina quando pergunta se não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Você é herdeiro da salvação, filho e filha. Você tem direito legal e espiritual de convocar essa ajuda celestial, de clamar por São Miguel Arcanjo e suas legiões de anjos guerreiros para que venham em seu socorro e lutem batalhas que você não tem forças naturais para lutar. Batalhas que acontecem em dimensões espirituais, onde apenas seres celestiais têm autoridade para combater as trevas organizadas, que Paulo descreve em Efésios, capítulo 6, quando nos alerta que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Seu coração está acelerado porque você reconhece sua história nas palavras que estão sendo reveladas agora, e isso não é acaso, meu irmão, minha irmã, é o toque do Espírito Santo mostrando que esta mensagem foi preparada especificamente para você que está passando por uma guerra familiar que parece impossível de vencer, para você que já tentou tudo no natural e nada funcionou,
Para você que já foi em psicólogos, em conselheiros, já leu livros de autoajuda e nada mudou, porque o problema não é natural, é espiritual. E problemas espirituais exigem soluções espirituais, armas espirituais, batalhas espirituais, lutadas com estratégias celestiais que o próprio Deus estabeleceu desde antes da criação do universo. A palavra de Deus nos conta no livro de Daniel, capítulo 10, uma história impressionante que poucos cristãos compreendem verdadeiramente. Quando Daniel orou, sua oração foi ouvida desde o primeiro dia, mas a resposta demorou 21 dias para chegar, porque houve guerra no mundo espiritual. O príncipe do reino da Pérsia, que é um demônio poderoso, resistiu ao anjo que trazia a resposta. E somente quando Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar, é que a resposta conseguiu romper a barreira espiritual e chegar até Daniel. O que vou revelar agora vai mudar sua perspectiva completamente sobre como você deve orar pela sua família a partir deste momento. Existem demônios específicos designados para territórios específicos, para cidades específicas, para bairros específicos e sim, para casas específicas, especialmente aquelas casas onde há uma herança de fé que ameaça o reino das trevas. E esses demônios não vão simplesmente sair porque você pediu educadamente. Eles são guerreiros das trevas que precisam ser expulsos por guerreiros da luz mais poderosos do que eles. E é exatamente por isso que Deus estabeleceu São Miguel Arcanjo e suas legiões angelicais, para que quando você clama com fé, quando você invoca com autoridade espiritual, que vem da sua posição como filho de Deus comprado pelo sangue de Jesus, esses anjos poderosos descem do céu e entram em guerra direta contra as forças demoníacas que estão atacando sua família, seus filhos, sua paz, sua prosperidade, sua saúde. Tudo que o inimigo pode tocar, ele toca se você não estabelecer uma cobertura espiritual adequada sobre sua residência e todos que nela habitam. Talvez você esteja se sentindo exatamente assim agora, percebendo que tem lutado sozinho uma batalha que deveria ter convocado ajuda celestial desde o início. E a boa notícia, notícia maravilhosa que vai explodir como uma bomba de esperança dentro do seu coração, é que não é tarde demais, nunca é tarde demais, para começar a orar corretamente, para aprender a guerrear espiritualmente com eficácia, para trazer a paz do céu para dentro da sua casa, através da intercessão poderosa que vou te ensinar agora mesmo. Se você chegou até aqui não foi acaso, filho e filha do Deus Altíssimo. Foi o próprio Espírito Santo que te guiou até esta mensagem, porque chegou o momento de virada na história da sua família, o momento Kairos, onde Deus intervém de forma sobrenatural e muda completamente o rumo dos acontecimentos que pareciam destinados ao desastre, mas que serão transformados em testemunho de vitória para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A oração que vou te ensinar agora não é uma fórmula mágica. Não pense assim, porque estaríamos entrando em práticas ocultas que Deus abomina, mas é uma oração de fé, baseada na palavra, fundamentada na autoridade que você tem como filho de Deus, usando o poder do nome de Jesus e acionando a ajuda celestial que o próprio Deus disponibilizou para você quando estabeleceu o ministério dos anjos como servos daqueles que herdam a salvação. Preste atenção em cada palavra, porque o Espírito Santo vai ungir sua boca enquanto você ora, vai ativar poder celestial enquanto você declara, vai mobilizar legiões angelicais enquanto você intercede pela sua família, seus filhos, sua casa, e algo vai começar a mudar no mundo espiritual. Mesmo que você ainda não veja no mundo natural, porque a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, conforme Hebreus, capítulo 11, nos ensina. Ore assim comigo agora, com toda a fé que há dentro do seu coração.
Repita essas palavras em voz alta, porque há poder na confissão audível. Os anjos ouvem quando você declara. Os demônios tremem quando você usa a autoridade do nome de Jesus. E o céu se move quando um filho de Deus clama com fé genuína, nascida da certeza de que o Pai ouve e responde àqueles que o buscam de todo o coração. Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu venho diante do Teu trono de graça, neste momento, clamando misericórdia pela minha família e meus filhos, que estão sob ataque espiritual constante das forças das trevas que querem destruir tudo que Tu planejaste para nós desde a eternidade. Eu reconheço que tenho falhado em estabelecer uma cobertura espiritual adequada sobre minha casa. Perdoa-me, Senhor, por ter negligenciado a guerra espiritual enquanto o inimigo avançava sorrateiramente, plantando suas sementes de destruição dentro das paredes da minha residência. Neste momento, eu clamo pelo poder do Teu sangue derramado na cruz do Calvário, aquele sangue que tem poder para purificar, libertar, curar e proteger, e peço que venha selar cada porta, cada janela, cada entrada espiritual da minha casa, fechando todo o portal que foi aberto para as trevas através de pecados, através de objetos contaminados, através de palavras malditas que foram pronunciadas, através de qualquer brecha legal que o inimigo tenha usado para ter acesso ao território da minha família. Senhor Jesus, eu te peço agora que envies São Miguel Arcanjo, o príncipe das milícias celestiais, aquele poderoso guerreiro que Tu designaste para lutar pelas famílias que se consagram a Ti, para que ele venha com suas legiões de anjos guerreiros e batalhe em nosso favor contra todo principado, toda potestade, todo dominador das trevas que tem atacado minha família, meus filhos, minha paz, e estabeleça uma muralha de fogo celestial ao redor da minha casa, que nenhuma flecha do maligno consiga atravessar. Em nome de Jesus, eu decreto que a paz do céu desce agora sobre minha residência, que o amor de Deus seja restaurado entre todos que aqui habitam, que meus filhos sejam libertos de toda opressão, toda rebeldia, toda influência maligna e comecem a andar nos caminhos do Senhor com temor e reverência. Amém. Algo aconteceu no mundo espiritual enquanto você orava. Acredite, filho e filha, mesmo que seus olhos naturais não tenham visto nada, seus olhos espirituais que estão sendo abertos agora pelo Espírito Santo conseguem perceber que houve movimento celestial, que anjos foram designados, que ordens foram dadas pelo trono de Deus, e a partir deste momento uma nova fase começa na história da sua família, porque você ativou uma proteção divina que estava disponível o tempo todo, mas que precisava ser acionada através da oração de fé. O que acontece a seguir vai surpreender você, porque Deus não faz as coisas pela metade. Quando Ele move com poder total, com autoridade absoluta, com resultados sobrenaturais que deixam até os demônios mais poderosos tremendo de pavor diante da presença dos anjos guerreiros que descem do céu para cumprir as ordens do Altíssimo em favor daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito, conforme Romanos, capítulo 8, versículo 28. Nos garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas não pense que esta oração foi o fim da batalha. Não caia no erro de pensar que agora você pode relaxar e voltar à vida espiritual morna que você tinha antes, porque a guerra espiritual não é um evento único. É um estilo de vida, é uma vigilância constante, é uma consagração diária, onde você reafirma a proteção celestial sobre sua casa, onde você renova o pacto de fé que estabeleceu com Deus, onde você mantém as portas espirituais fechadas através da santidade, da obediência, do afastamento de todo pecado, que poderia abrir brechas novamente para o inimigo entrar e causar destruição. O apóstolo Pedro nos adverte em sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, para sermos sóbrios e vigilantes, porque o diabo, nosso adversário,
anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. E ele está particularmente interessado em devorar suas famílias, seus filhos, suas casas, onde deveria haver paz e amor, mas ele quer transformar em campos de batalha onde todos se ferem mutuamente com palavras ásperas, com atitudes egoístas, com pecados que destroem a estrutura familiar que Deus estabeleceu como base da sociedade e como miniatura do reino celestial aqui na terra. Você pode tentar ignorar esta verdade, mas Deus não vai desistir de você. Ele vai continuar te chamando, te convocando para a guerra espiritual, te mostrando que chegou o momento de você deixar de ser um cristão passivo que apenas vai à igreja aos domingos e acha que isso é suficiente para proteger sua família das forças organizadas do inferno, que tem planos detalhados para destruir cada membro da sua casa, um por um, até não sobrar nada além de ruínas, onde antes havia uma família abençoada e próspera. Há algo que Deus quer que você saiba neste momento exato, enquanto seu coração bate acelerado, reconhecendo a urgência divina desta mensagem. Seus filhos não são apenas seus filhos no sentido natural. Eles são presentes de Deus, confiados a você para serem criados, treinados, preparados para cumprir propósitos eternos que o Senhor estabeleceu para eles antes mesmo deles nascerem, conforme Jeremias capítulo 1, versículo 5. Nos revela quando Deus disse ao profeta que antes de formá-lo no ventre, ele já o conhecia, e antes dele sair da madre, já o tinha santificado e constituído como profeta às nações, o que significa que cada filho seu tem uma missão divina, tem um propósito eterno, tem um chamado celestial, e é exatamente por isso que o inimigo quer destruí-los desde cedo, porque ele sabe que se esses filhos crescerem em santidade e obediência a Deus, eles vão causar estragos enormes no reino das trevas, libertando cativos, pregando o evangelho, fazendo discípulos, expandindo a luz do reino em meio às trevas deste mundo caído. Talvez você esteja passando exatamente por isso agora, vendo seus filhos se afastando de Deus, se envolvendo com más companhias, entrando em vícios, sendo seduzidos pelas filosofias mentirosas deste mundo que nega a verdade absoluta de Cristo e tenta estabelecer uma moral relativa onde cada um faz o que é certo aos seus próprios olhos, como nos dias dos juízes em Israel, quando todos faziam o que bem queriam, porque não havia rei que estabelecesse ordem e justiça. Mas você precisa entender que não é tarde demais, nunca é tarde demais, para um pai ou uma mãe se levantar em guerra espiritual pelos seus filhos, para interceder com lágrimas, para clamar com fé, para invocar o poder celestial de São Miguel Arcanjo e suas legiões de anjos que vão lutar uma batalha invisível, mas real, pela alma dos seus filhos, que estão sendo disputados entre o céu e o inferno neste exato momento, enquanto você respira, enquanto você lê estas palavras, enquanto o Espírito Santo está te convencendo de que chegou o momento de você tomar uma decisão radical, de se tornar um guerreiro espiritual intercessor pela sua família, antes que seja tarde demais e você perca seus filhos para o mundo, para as drogas, para a prostituição, para a morte espiritual, que é muito pior do que a morte física, porque separa eternamente a alma de Deus e a lança no lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos, conforme Jesus mesmo nos adverte em Mateus, capítulo 25. Este é seu momento Kairos, filho e filha do Deus Altíssimo, o momento onde o tempo linear de Cronos encontra a intervenção sobrenatural de Deus, onde o impossível se torna possível, onde o que estava morto ressuscita, onde o que estava perdido é encontrado, onde o que estava quebrado é restaurado porque você ousou crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos conforme o poder que opera em nós, como Paulo declara em Efésios, capítulo 3, versículo 20.
A oração de uma mãe tem poder de mover montanhas. A intercessão de um pai tem autoridade para amarrar demônios e libertar filhos cativos. Porque você não está orando baseado na sua própria força ou capacidade, mas está se apoiando no poder do nome de Jesus, que é o nome que está acima de todo nome. Aquele nome diante do qual todo joelho se dobra nos céus, na terra e debaixo da terra. Aquele nome que tem autoridade total sobre todo principado, potestade, poder e domínio. Aquele nome que faz demônios tremerem e fugirem, porque reconhecem a autoridade suprema daquele que venceu a morte, o inferno e todas as potestades das trevas. Quando ressuscitou ao terceiro dia glorioso e triunfante, mostrando que nenhuma força do mal pode prevalecer contra o poder de Deus, que levanta os mortos e vivifica todas as coisas. Agora preste atenção, porque o que vou falar agora é a chave para tudo que você tem buscado sobre como estabelecer uma paz duradoura dentro da sua casa. Paz não é ausência de problemas. Paz é a presença de Deus em meio aos problemas. Paz é aquela tranquilidade sobrenatural que Jesus prometeu em João capítulo 14, versículo 27, quando disse: Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa paz que o mundo não pode dar e não pode tirar. Essa paz que vem de saber que você está debaixo da proteção do Altíssimo, que você habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, conforme o Salmo 91 nos garante. Esse salmo maravilhoso, que é uma declaração de proteção divina, onde o próprio Deus promete que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo será protegido dos laços do passarinheiro, da peste perniciosa, do terror noturno, da seta que voa de dia, da peste que anda na escuridão, da mortandade que assola ao meio-dia, porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, Deus nosso em quem confiaremos. Você sente Deus falando com você agora, através destas palavras que parecem ter sido escritas especificamente para a sua situação, para a sua dor, para seu desespero silencioso, que você carrega todos os dias sem conseguir compartilhar com ninguém, porque as pessoas não entenderiam a profundidade da batalha espiritual que você está enfrentando dentro das paredes da sua própria casa, onde deveria haver amor, mas há guerra, onde deveria haver união, mas há divisão, onde deveria haver paz, mas há tormenta constante que deixa todos exaustos e feridos. O Espírito Santo está me mostrando agora que há alguém lendo estas palavras que já pensou em desistir, que já considerou simplesmente abandonar tudo, porque a dor é grande demais, a luta é cansativa demais, os resultados parecem inexistentes demais. Mas eu preciso te dizer algo que vem direto do coração de Deus para o seu coração neste momento. Não desista, não jogue a toalha, não entregue os pontos, porque a vitória está mais perto do que você imagina. O amanhecer está prestes a raiar depois da noite mais escura que você já passou. E seria uma tragédia se você desistisse justamente quando Deus estava prestes a intervir de forma poderosa e transformar completamente sua situação familiar, trazendo restauração, cura, libertação e paz, que excede todo entendimento humano. Há uma história bíblica poderosa que preciso compartilhar com você agora, porque ela vai trazer esperança renovada ao seu coração cansado. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, Pedro estava preso, acorrentado, guardado por 16 soldados, com sentença de morte já decretada por Herodes para o dia seguinte. Humanamente falando, não havia absolutamente nenhuma esperança de libertação. A situação era impossível de todas as formas naturais. Mas o versículo 5 nos conta algo impressionante. Diz que Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele,
a Deus. E o resultado dessa oração intercessora foi que um anjo do Senhor apareceu na prisão. Uma luz resplandeceu na cela. O anjo tocou Pedro e as algemas caíram das suas mãos. As portas se abriram sozinhas. Os guardas foram cegados sobrenaturalmente. E Pedro foi libertado de forma miraculosa quando parecia absolutamente impossível qualquer libertação. Por que estou te contando esta história agora? Porque você precisa entender que não importa quão impossível pareça sua situação familiar, não importa quão acorrentados seus filhos pareçam estar nas drogas, nos vícios, na rebeldia, na vida mundana, não importa quão preso seu casamento pareça estar na frieza, na distância, na falta de amor, não importa quão fechadas pareçam estar as portas da mudança na sua casa, porque quando você ora com fé persistente, quando você intercede sem desistir, quando você clama dia e noite pelo poder de Deus, o céu se move, anjos são enviados, cadeias são quebradas, portas são abertas, e o impossível se torna realidade diante dos seus olhos naturais, que mal conseguem acreditar na transformação sobrenatural que Deus opera em resposta à oração de fé. Mas espere, tem algo ainda mais profundo que você precisa compreender sobre a dinâmica espiritual que governa sua casa e que poucos cristãos realmente entendem, porque não foram ensinados adequadamente sobre o mundo espiritual e suas leis. Sua casa não é um espaço neutro, Teni. Mundo espiritual, ela é ou um território dominado pela luz, ou um território dominado pelas trevas. Ela é ou um santuário, onde a presença de Deus habita, ou uma fortaleza, onde demônios estabeleceram suas bases de operação. E isso é determinado não pela decoração que você tem nas paredes, não pelo tamanho ou valor da sua residência, mas pelas práticas espirituais que acontecem dentro dela, pelos pecados que são tolerados, pelas palavras que são faladas, pelos entretenimentos que são consumidos, pelos objetos que são mantidos, porque tudo isso tem implicações espirituais que abrem ou fecham portais para o mundo invisível, onde anjos e demônios operam constantemente disputando território, disputando almas, disputando autoridade sobre casas, famílias e indivíduos, que muitas vezes vivem completamente alheios à guerra furiosa que acontece nos lugares celestiais sobre suas cabeças. O que você está sentindo no peito agora não é ansiedade, meu irmão, minha irmã. É o Espírito Santo te convencendo da verdade e te chamando para um nível mais profundo de santidade pessoal e familiar, que vai estabelecer uma proteção espiritual sólida sobre sua casa. Porque você pode orar pedindo que São Miguel Arcanjo lute por você. Mas se você continuar abrindo portas para o inimigo, através de pecados não confessados, através de objetos contaminados espiritualmente que você mantém na sua casa como souvenirs de lugares idólatras, através de músicas que glorificam demônios disfarçados como arte moderna, através de filmes e séries que normalizam o ocultismo e o satanismo, apresentando-os como entretenimento inocente, quando na verdade são ferramentas de doutrinação demoníaca, você está construindo com uma mão e destruindo com a outra. Está fechando portas e abrindo outras simultaneamente, e assim nunca vai conseguir estabelecer uma vitória espiritual permanente sobre sua casa, porque o inimigo continua tendo acesso legal através das brechas que você mesmo mantém abertas por ignorância ou por negligência espiritual. Tire um momento só seu agora. Pare de ler por alguns segundos. Respire profundamente e pergunte sinceramente ao Espírito Santo: há alguma coisa na minha casa que está abrindo porta para o inimigo? Há algum pecado que eu estou tolerando e que está dando legalidade para demônios operarem na minha família? Há algum objeto que precisa ser removido? Algum hábito que precisa ser abandonado? Alguma prática que precisa ser interrompida
para que minha casa seja verdadeiramente consagrada ao Senhor e se torne um santuário onde a presença de Deus habita permanentemente e de onde as trevas são expulsas completamente. Seja honesto consigo mesmo, porque Deus já sabe de tudo. Ele conhece os segredos mais profundos do seu coração, conforme o Salmo 139 nos revela, quando Davi reconhece que Deus o examinou e conheceu. Sabe quando ele se assenta e quando se levanta. De longe, entende o seu pensamento. Esquadrinha o seu andar e o seu deitar. E conhece todos os seus caminhos, porque não há palavra alguma na sua língua que o Senhor não conheça inteiramente. A revelação que você está recebendo agora através desta mensagem não veio por acidente. Filho e filha, você precisa parar de enxergar tudo o que acontece na sua vida como coincidências e começar a reconhecer as digitais de Deus, orquestrando eventos, pessoas, mensagens e circunstâncias para te trazer ao lugar de arrependimento, de transformação, de consagração total, que vai mudar completamente o destino da sua família, porque quando Deus encontra uma pessoa disposta a se santificar completamente e a consagrar sua casa como território do reino, Ele faz maravilhas que excedem qualquer expectativa humana. Ele opera milagres que deixam até os anjos impressionados. Ele transforma situações impossíveis em testemunhos poderosos que vão ser contados por gerações, como prova de que Deus ainda faz maravilhas na vida daqueles que realmente creem, daqueles que realmente se consagram, daqueles que realmente pagam o preço da santidade em um mundo cada vez mais corrompido, onde até dentro das igrejas muitos estão abandonando a verdade bíblica e abraçando ensinamentos distorcidos que produzem cristãos fracos, derrotados, sem poder espiritual para enfrentar as batalhas que a vida inevitavelmente traz. Mas isso não é tudo que Deus quer fazer na sua vida neste momento. Há mais, muito mais. Porque o coração do Pai é restaurar completamente tudo que o inimigo destruiu na sua família através de gerações de pecado, de maldições hereditárias, de padrões demoníacos que passaram de pais para filhos, criando ciclos de destruição que pareciam impossíveis de quebrar até você descobrir o poder da oração intercessora combinada com a ação dos anjos guerreiros que Deus designou para servir em nosso favor quando aprendemos a invocá-los corretamente dentro da vontade e autoridade estabelecida pela palavra de Deus. No livro de Josué, capítulo 5, há uma cena incrível que muitos leem, mas poucos compreendem. Verdadeiramente, Josué estava próximo de Jericó quando levantou os olhos e viu um homem que estava em pé diante dele com a espada desembainhada na mão. E Josué foi até ele e perguntou: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? E aquele homem respondeu: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. E Josué prostrou-se sobre seu rosto na terra e adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Esse príncipe do exército do Senhor era São Miguel Arcanjo, manifestando-se visualmente a Josué para garantir que o povo de Deus não estava sozinho na batalha que se aproximava, que havia forças celestiais lutando junto com eles, que a vitória já estava garantida não pelas forças humanas, mas pelo poder sobrenatural que vinha do céu. Você não precisa ver São Miguel Arcanjo com seus olhos naturais para ter a certeza de que ele está agindo em seu favor neste exato momento após você ter orado com fé, invocando sua ajuda, porque a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E você vai começar a ver os resultados da intervenção angelical na sua família através de sinais que o Espírito Santo vai te mostrar. Aquele filho rebelde vai começar a demonstrar pequenas mudanças de comportamento que parecem inexplicáveis. Aquele casamento frio
vai começar a aquecer novamente com conversas mais profundas e afeto que parecia morto. Aquela paz que foi roubada da sua casa vai começar a voltar gradualmente, como uma brisa suave que refresca depois de uma tempestade violenta, aqueles pesadelos e medos noturnos que atormentavam sua família vão começar a diminuir e finalmente desaparecer, porque o território espiritual da sua residência mudou de mãos, foi retomado das trevas e devolvido à luz através da oração de autoridade que você fez em nome de Jesus e com a ajuda das forças celestiais comandadas por São Miguel Arcanjo. Acalme seu coração agora. Respire devagar. Deixe o Espírito Santo falar diretamente à sua alma neste momento de intimidade espiritual onde é apenas você e Deus, onde todas as distrações do mundo desaparecem e há apenas a voz suave e mansa do Espírito trazendo convicção, trazendo esperança, trazendo fé renovada de que Deus não esqueceu de você, não abandonou sua família, não desistiu dos seus filhos, mas está trabalhando silenciosamente nos bastidores da sua vida, orquestrando uma virada sobrenatural que vai deixar você de joelhos em adoração, reconhecendo que verdadeiramente serve ao Deus de milagres, ao Deus do impossível, ao Deus que especializa-se em transformar tragédias anunciadas em testemunhos de vitória, que glorificam seu santo nome e provam para o mundo incrédulo que ele ainda é o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus que abriu o Mar Vermelho, que derrubou as muralhas de Jericó, que fechou a boca dos leões, que apagou a força do fogo, que ressuscitou os mortos e que hoje, neste exato momento em que você lê estas palavras ungidas, está prestes a fazer algo extraordinário na sua vida, familiar que vai marcar o início de uma nova era de paz, prosperidade e bênção sobre sua casa. Mas há ainda algo crucial que preciso te dizer antes de chegarmos à oração final de consagração total. Você não pode ser passivo nesta batalha, esperando que Deus faça tudo enquanto você continua vivendo do mesmo jeito, com os mesmos hábitos, com as mesmas negligências espirituais, porque Deus não é seu empregado que você contrata para resolver seus problemas enquanto você continua despreocupado. Deus é seu Senhor que exige obediência, santidade, comprometimento total. E quando você demonstra que está sério sobre consagrar sua casa e sua família completamente a Ele, quando você mostra através de ações concretas que não apenas quer vitória, mas está disposto a pagar o preço da santidade, é aí que o poder de Deus explode na sua vida com uma força que destrói completamente todas as fortalezas demoníacas que tinham se estabelecido na sua família através de anos ou até gerações de negligência espiritual. A palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, estabelece uma fórmula clara e poderosa. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Observe os verbos de ação que Deus exige: humilhar, orar, buscar e converter. Não é apenas orar, é uma transformação completa de vida. É um arrependimento genuíno que produz frutos dignos de arrependimento, como João Batista pregava no deserto. É uma conversão real que muda comportamentos, atitudes, prioridades, valores, tudo alinhado com a vontade de Deus revelada nas Escrituras Sagradas. Se esta mensagem falou ao seu coração como um trovão que desperta você do sono espiritual em que estava, se você reconhece que chegou o momento de tomar atitudes drásticas para salvar sua família da destruição que o inimigo planejou, se você sente o chamado divino para se tornar um
intercessor guerreiro pelos seus filhos e pela paz da sua casa. Então junte-se a mim agora nesta segunda e última oração de consagração total, onde você vai entregar tudo nas mãos de Deus. Vai renovar seu compromisso de santidade. Vai invocar novamente o poder protetor de São Miguel Arcanjo sobre sua família e vai estabelecer um pacto eterno com o Senhor dos Exércitos que transformará completamente o destino espiritual de todos que habitam sob o mesmo teto que você. Coloque a mão no seu coração, agora sinta ele batendo acelerado, porque o Espírito está se movendo poderosamente neste instante. Feche seus olhos se estiver em um lugar onde pode fazer isso. E ore comigo esta oração final com toda a intensidade da sua alma, com toda a fé que há dentro de você, sabendo que Deus ouve, Deus vê, Deus age em favor daqueles que o buscam de todo o coração, conforme Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Nos promete quando diz que nos buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Toque seu coração agora e se conecte profundamente com o Espírito de Deus, enquanto repete em voz alta estas palavras de consagração total. Permita que as lágrimas fluam se vierem, porque são lágrimas de purificação, de quebrantamento, de arrependimento genuíno que traz cura para a alma e restauração para a família. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, que me ama com amor eterno e incondicional, mesmo quando eu falhei tantas vezes em proteger espiritualmente minha família, eu venho diante do teu trono, neste momento solene de consagração, reconhecendo que sem ti nada posso fazer, que sem tua proteção minha casa está vulnerável aos ataques do inimigo, que sem tua presença habitando permanentemente na minha residência, não há paz verdadeira nem vitória duradoura. Senhor Jesus, eu te entrego agora minha família completa, cada filho pelo nome, cada pessoa que habita sob o meu teto, e peço que o teu sangue precioso derramado no Calvário cubra completamente a todos nós, formando um escudo impenetrável que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, conforme tua palavra promete em Isaías capítulo 54. Pai, eu confesso e renuncio agora todo o pecado que tenho cometido, consciente ou inconscientemente, que abriu portas espirituais para o inimigo entrar na minha casa. Peço perdão por cada negligência, por cada momento que priorizei o mundo ao invés do reino, por cada vez que permiti que coisas contaminadas espiritualmente permanecessem na minha residência, abrindo brechas para as trevas operarem. Senhor, eu decreto agora, em nome de Jesus, que minha casa é território consagrado ao reino de Deus, que minha família é propriedade exclusiva do Senhor dos Exércitos, que meus filhos são selados pelo Espírito Santo e cobertos pelo sangue do Cordeiro, e que nenhum demônio, nenhuma maldição, nenhuma feitiçaria, nenhuma palavra maldita terá poder algum sobre nós, porque estamos debaixo da proteção do Altíssimo e habitamos no esconderijo do Onipotente. Pai Celestial, eu clamo novamente neste momento pelo príncipe das milícias celestiais, por São Miguel Arcanjo e seus exércitos de anjos guerreiros, pedindo que tu os envies agora mesmo para estabelecer uma guarda permanente ao redor da minha casa, para lutar contra todo o principado e potestade que tem atacado minha família, para expulsar todo espírito imundo que tenha estabelecido residência na minha casa, através de objetos contaminados ou pecados não confessados, e para trazer aquela paz sobrenatural que vem do céu e que o mundo não pode dar nem tirar. Senhor, eu me comprometo solenemente, a partir deste momento, a manter minha casa consagrada através da oração diária, da leitura da palavra, da adoração em família, do afastamento de todo entretenimento que glorifica o pecado, da remoção de todo objeto que tenha ligação com idolatria ou ocultismo e da vigilância constante contra qualquer brecha que o inimigo tente usar para voltar a causar destruição. Pai,
Eu creio que tu estás ouvindo esta oração e que já estás agindo poderosamente no mundo espiritual, liberando anjos, amarrando demônios, fechando portais das trevas e abrindo comportas do céu sobre minha família. E eu recebo pela fé a vitória completa sobre toda a opressão, sobre toda a enfermidade, sobre toda a crise financeira, sobre toda a discórdia familiar, declarando que a partir de hoje minha casa será conhecida nos céus e na terra como um santuário onde Deus habita, onde paz reina, onde amor prevalece, onde filhos são criados no temor do Senhor para serem luz numa geração perversa e corrompida. Em nome de Jesus Cristo, meu Salvador e Senhor, eu oro e decreto estas coisas, tendo a plena certeza de que o que pedi já foi concedido, porque tu és fiel e verdadeiro, e jamais faltou uma só palavra de todas as tuas boas promessas. Amém e amém. Algo poderoso acabou de acontecer no mundo espiritual. Enquanto você orava, filho e filha, pode ter certeza absoluta disso. Ordens foram dadas pelo trono de Deus, anjos foram mobilizados, demônios foram expulsos, fortalezas foram derrubadas e uma nova realidade espiritual foi estabelecida sobre sua casa neste exato momento. Realidade esta que vai começar a se manifestar no mundo natural através de sinais progressivos que você vai reconhecer como confirmação de que Deus realmente ouviu sua oração e está agindo poderosamente em seu favor. Não espere que tudo mude da noite para o dia de forma mágica, porque vitória espiritual é frequentemente progressiva, como Josué conquistou a terra e a prometida cidade por cidade. Você vai ver sua família sendo restaurada, área por área, filho por filho, relacionamento por relacionamento. Mas a diferença agora é que você não está mais lutando sozinho. Você tem a milícia celestial lutando ao seu lado, você tem São Miguel Arcanjo e suas legiões de anjos guerreiros batalhando pelas almas da sua família. Você tem a proteção sobrenatural do Altíssimo, cobrindo sua residência como uma nuvem de glória, que não permite que nenhuma flecha das trevas penetre para causar destruição. Mantenha-se firme na fé a partir de agora. Não permita que dúvidas ou desânimos roubem a vitória que Deus já concedeu, porque haverá momentos onde o inimigo tentará te fazer acreditar que nada mudou, que sua oração não funcionou, que tudo continua igual ou até pior. Mas estas são apenas mentiras do pai da mentira, tentando te fazer desistir antes de ver a manifestação completa da vitória que já foi garantida no mundo espiritual e que está descendo para o mundo natural no tempo perfeito de Deus, que não se atrasa nem um segundo sequer, porque Ele é o Senhor do tempo, aquele que vê o fim desde o princípio e que sabe exatamente o momento certo de intervir para que seu nome seja glorificado ao máximo através do testemunho da sua transformação familiar. Continue orando diariamente, consagrando sua casa, continue vigiando para não abrir brechas espirituais através de negligências ou pecados. Continue ensinando seus filhos sobre a palavra de Deus e sobre a importância da vida de santidade, e você verá o impossível se tornar realidade diante dos seus olhos, quando menos esperar, quando Deus decidir que chegou o momento perfeito para que todos vejam e reconheçam que verdadeiramente foi o Senhor quem operou a transformação e não qualquer esforço meramente humano que seria insuficiente para quebrar as cadeias espirituais que prendiam sua família nas trevas. A vitória é sua, filho e filha do Deus Altíssimo. Pode crer com toda certeza, pode descansar nesta promessa,
pode erguer sua cabeça com confiança inabalável, porque quem começou a boa obra na sua família é fiel para completá-la até o dia de Jesus Cristo, conforme Paulo nos garante em Filipenses capítulo 1, versículo 6. E este Deus, que não pode mentir, que não muda de ideia, que não volta atrás nas suas promessas, este Deus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele garantiu que sua casa será transformada em santuário, seus filhos serão restaurados completamente, sua paz será restabelecida de forma permanente e seu testemunho de vitória sobre as trevas será contado para a glória do nome de Jesus e para a edificação de muitos que também estão passando por batalhas familiares similares e precisam ver que há esperança, a solução, a vitória garantida quando aprendemos a guerrear espiritualmente da forma correta, usando todas as armas do arsenal celestial que Deus disponibilizou para nós. Pare agora por um momento e reflita sobre tudo o que você acabou de receber nesta mensagem, porque não foram apenas palavras bonitas que passaram pelos seus ouvidos, foi uma revelação divina sobre a realidade espiritual que governa sua casa e determina o destino da sua família. Você descobriu que existe uma guerra invisível acontecendo constantemente pela posse das almas que você ama. Você entendeu que São Miguel Arcanjo e suas legiões de anjos guerreiros foram designados pelo próprio Deus para lutar ao lado daqueles que se consagram e clamam com fé genuína. Você aprendeu que sua casa não é um espaço neutro, mas um território espiritual que precisa ser conquistado e mantido através da oração contínua, da santidade pessoal e familiar, do fechamento de todas as brechas que poderiam dar legalidade ao inimigo para continuar operando destruição. Mais do que isso, você orou 2 orações poderosas que ativaram no mundo espiritual uma mudança real e concreta. A primeira oração foi uma declaração de guerra contra todo o principado e potestade que estava atacando sua família. Foi um clamor por libertação, cura e restauração que chegou ao trono de Deus e mobilizou forças celestiais em seu favor. A segunda oração foi uma consagração total, onde você entregou sua casa completamente nas mãos do Senhor, se comprometeu a manter a santidade, a vigilância espiritual e selou um pacto eterno com o Deus dos exércitos que transformará o destino de todos que habitam sob seu teto. Você também compreendeu verdades bíblicas profundas que a maioria dos cristãos desconhece ou negligencia. Descobriu que a batalha espiritual não é opcional, mas obrigatória para todo filho de Deus que deseja ver sua família prosperar e cumprir o propósito divino. Entendeu que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aos herdeiros da salvação e que você tem direito legal de invocar essa ajuda celestial. Aprendeu que o sangue de Jesus tem poder para selar, proteger e purificar sua casa de toda a contaminação espiritual. E reconheceu que a paz verdadeira não vem de circunstâncias externas, mas da presença constante de Deus, habitando permanentemente em sua residência. Talvez, pela primeira vez na vida, você esteja realmente enxergando com clareza espiritual o que tem acontecido na sua família. Todos aqueles problemas inexplicáveis que te deixavam confuso agora fazem sentido quando você entende que havia uma guerra espiritual por trás de cada crise, de cada conflito, de cada situação que parecia impossível de resolver no natural. E essa compreensão não te deixa desesperado, mas ao contrário, te enche de esperança, porque agora você sabe exatamente o que fazer, sabe como orar, sabe a quem recorrer, sabe quais armas espirituais usar para vencer definitivamente essa batalha e estabelecer o reino de Deus dentro das paredes da sua casa, transformando-a em santuário onde a presença do Altíssimo habita.
onde anjos montam guarda permanente, onde seus filhos crescem protegidos e direcionados para cumprir seus destinos proféticos, onde seu casamento é fortalecido pelo amor divino que nunca falha, onde a paz, que excede todo entendimento, reina de forma sobrenatural, mesmo quando as tempestades rugem lá fora, porque sua fundação está firmada na rocha, que é Cristo Jesus. Não permita que o inimigo roube esta revelação do seu coração. Não deixe que a rotina da vida apague a chama que o Espírito Santo acendeu em você durante esta mensagem. Não volte para a vida espiritual morna que você tinha antes, onde orava ocasionalmente e esperava que Deus fizesse tudo enquanto você permanecia passivo. Mas a partir de hoje, torne-se um guerreiro intercessor incansável pela sua família. Alguém que ora com autoridade, que vigia com discernimento, que luta com todas as armas espirituais disponíveis até ver a manifestação completa da vitória que já foi conquistada no mundo espiritual e agora precisa descer para o mundo natural, onde todos poderão testemunhar o poder transformador do Deus vivo, operando milagres impossíveis na sua casa. Amado irmão, amada irmã, se esta palavra falou ao seu coração, é porque Deus tem um propósito neste momento. Não deixe que a chama que o Espírito Santo acendeu em você se apague. Inscreva-se agora no canal e receba todos os dias mensagens e orações que fortalecerão a sua fé e manterão viva essa chama de avivamento que começou hoje na sua vida. Deseja caminhar ainda mais profundo com o Senhor? Torne-se membro do canal hoje mesmo, tenha acesso a conteúdos especiais que vão aprofundar ainda mais seu conhecimento sobre guerra espiritual e ajude este ministério a alcançar outras vidas que precisam ser tocadas pelo amor de Deus e libertas das cadeias do inimigo. E lembre-se, seu like faz esta mensagem chegar a mais pessoas que estão desesperadas buscando ajuda para suas famílias destruídas. Seu comentário pode ser um testemunho poderoso que restaura vidas e traz esperança a corações quebrantados. E ao compartilhar, você pode ser a ponte que levará alguém muito próximo de você a um encontro verdadeiro e transformador com Cristo que mudará completamente o destino eterno dessa pessoa. Mas não ignore este chamado divino que está sendo feito agora. Se você sair daqui sem agir, sem se comprometer, sem tomar uma decisão concreta de continuar nesta jornada espiritual, poderá perder a chance de ser usado por Deus como instrumento de transformação no destino de alguém próximo de você que está à beira do abismo, esperando apenas uma palavra de esperança, uma oração de fé, um testemunho de vitória que prove que Deus ainda faz milagres e transforma situações impossíveis em testemunhos gloriosos para sua honra e glória. A escolha é sua neste momento crucial e o Senhor está esperando ansiosamente a sua resposta. Está observando se você vai ser apenas mais um que ouve, mas não age, ou se vai ser daqueles que ouvem a palavra e a praticam, tornando-se edificadores sábios, que constroem suas casas sobre a rocha firme que é Cristo Jesus, nosso Senhor.